Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a minha jornada como pessoa preta dentro da carreira do design. E hoje a gente vai bater um papo sobre como foi a minha jornada dentro do mundo do design, para que vocês entendam como será a jornada de vocês, ou talvez entendam um pouquinho desse caminho, para que vocês possam seguir aqui dentro do mundo da experiência de design. Preto da família a ter curso superior. E logo em faculdade federal e em exatas. Então, quando eu fiz o meu processo de migração para design, eu não fiz uma segunda graduação. Eu, na verdade, fiz um processo de estudo próprio, tive que correr atrás de informações por conta própria, tive que procurar livros, procurar várias áreas de conhecimento, e isso fez com que a minha carreira tomasse a trajetória que ela tomou agora, que é um pouquinho do que eu vou contar para vocês. E aí, como eu falei, eu aprendi por conta e tive que ir pegando e fazendo o que eu podia, porque ainda assim, mesmo terminando a graduação, eu ainda não estava alocado no mercado a ponto de ter um salário que me garantisse que eu ajudasse nas contas de casa, ajudasse como arrimo de família, porque eu era arrimo de família, e também me desse a oportunidade para poder me educar, poder me qualificar. E eu não tinha esse dinheiro. E aí o que eu tinha para fazer era comprar livro, era pesquisar, era estudar por cursos separados, e quando eu tinha oportunidade eu separava um dinheirinho para fazer algum curso. E essa foi a minha jornada. Hoje eu tenho tempo e bagagem de sênior, mas eu atuo no mercado como pleno. E isso acontece porque a minha trajetória não foi linear no design. Quando eu entrei para o design, eu tive que me qualificar por conta própria, tive que comprar livros por conta própria, e não existiam cursos ainda estruturados como existem hoje. E mesmo os que existem hoje, ainda não são cursos acessíveis para todo mundo, porque as médias de valores ainda são altas e não é todo mundo que tem esse valor para pagar um curso. Então, creio que talvez alguns de vocês até estejam seguindo a mesma jornada, parecida com a minha, porque as escolas de design, elas têm um bom preparo, os cursos têm boas estruturas, mas elas não são acessíveis nem sempre para todo mundo. A gente sabe que tem algumas exceções, as escolas, por exemplo, que têm parceria aqui com a Pretux, como a Mergo e a HAL e muitas outras, mas ainda assim tem gente que não está na Pretux, tem gente que não está nessa jornada, tem gente que não vai conseguir ainda ter acesso a esses cursos. E foi mais ou menos o meu caminho, porque quando a minha jornada começou, a Pretux ainda não existia. Então, muito do que eu tive que correr atrás foi por conta própria. E aí, o que vocês vão esperar lá do mundo, lá fora? O que tem aqui no mundo lá fora? O que eles esperam da gente? Independente da nossa cor de pele, e a nossa cor de pele a gente sabe que faz diferença, mas independente disso, o que o mercado espera da gente como profissional é que a gente seja extremamente qualificado, que a gente seja proativo, confiante, que a gente tenha excelentes soft skills, então saibamos mexer nos softwares específicos da área de design, não só de prototipação, de pesquisa, etc., mas muitos outros softwares, uma bagagem muito grande de conhecimento. Esperam que a gente talvez esteja aprendendo um outro idioma, de preferência inglês, mas outros idiomas também servem para o mercado. E que a gente seja eloquente e tenha skill de liderança. Isso é o que o mercado espera da gente. Mas nem sempre é o que a gente tem aqui. Porque nós, pessoas pretas, às vezes temos que enfrentar, e eu enfrentei isso a minha jornada toda, e eu digo que todo momento eu enfrento isso, que é essa síndrome do impostor, que não é algo incomum de se acontecer e tem muitas raízes esse problema, sabe? Então, não é porque você talvez tenha experiência de pleno ou sênior e que você talvez tenha vários cursos, eu tenho muitos cursos, muitas áreas de conhecimento diferentes eu já tive contato, e isso não interfere com o fato de você não se sentir impostor, porque às vezes você vai se sentir. E isso vai ser independente de múltiplos fatores. Depende do contexto de empresa que você está e o que a empresa exige de você. Depende das cobranças que a sua família também faz, porque, querendo ou não, nós somos cobrados para que nós entreguemos um resultado.
mesmo que indiretamente. Isso aconteceu muito comigo. Eu não sei se isso talvez aconteça ou acontece com alguns de vocês, mas comigo aconteceu. Então, aqui fora, o que a gente sente de verdade como pessoa é dúvida sobre o que a gente está se qualificando e sobre a nossa carreira. A gente se sente inseguro, a gente tem um excesso de responsabilidade brutal em alguns casos. No meu caso era um pouquinho mais complicado, porque minha mãe era mãe solteira e precisava de rendimento. O rendimento dela, o único que ela tinha era a aposentadoria. Então era bem complicado conseguir sobreviver com esse valor. Agora, então, está muito mais difícil, mas minha mãe não está aqui, infelizmente. Mas já era difícil nessa época. E a gente também sofre pressão psicológica por todo canto, né? Porque a ideia que as pessoas têm é que o profissional de TI, ele vai ser aquele cara que vai ser rico, que vai aparecer com uma casa, com um carro, e vai se autoafirmar para todo mundo. E também a nossa cobrança própria, né? O fato da gente sentir a responsabilidade de ter que fazer a diferença. Eu sinto muito isso comigo, eu creio que alguns de vocês talvez também sintam, e isso é algo que vai sempre andar com a gente. E aí vai depender de como a gente lida com isso. Bom, e aí o que de fato fica visível para a gente, né? Que está vivendo aquela jornada na pele. Muitas vezes nós somos aquela pessoa que substitui o pai da família. Muitas vezes. No meu caso, eu era essa pessoa. E a gente é cobrado indiretamente por sermos os únicos, por exemplo, a cursar a Universidade Federal. E isso era uma cobrança que acontecia de forma muito discreta, mas que acontecia e era muito forte para mim, porque o fato de você ser o primeiro da família a ter um curso superior na Universidade Federal faz com que as pessoas pensem que dali você só sai se for com sucesso. Você, às vezes, eu pelo menos não tinha muita margem para errar, para me sentir triste, para falar que eu não queria mais. Eu não tinha muito essa margem. E se eu tinha essa vontade de parar o meu curso, sair fora, porque eu tinha uma pressão psicológica brutal que me gerava ansiedade e muitas vezes depressão, essa cobrança ficava comigo. E, e aí isso faz com que as nossas responsabilidades acabem orientando os nossos irmãos. E no meu caso, eu não sou o irmão mais velho da minha família. Eu era, na verdade, o irmão mais novo. E isso incrivelmente orientava os meus irmãos mais velhos a também tomarem decisões que encaminhassem eles para o futuro. E o salário bom, por mais que ele seja bom, talvez ele ainda não vá ser suficiente, porque em famílias grandes, e a minha era grande, a minha família era de 7 pessoas, tirando os nenéns, era 7 pessoas. Então, na época em que eu morava com a minha mãe, o meu salário era R$ 5.000, já era grande, mas não era o suficiente. Ainda não era o suficiente para a minha família. Porque a minha família era muito grande, tinha muitas necessidades. A minha mãe era cardiopata, tomava muitos remédios, então era muito complicado lidar com isso. E esses problemas, talvez, é só quem está imerso nele é que consegue enxergar. E eu digo isso porque muitas vezes essa jornada não fica clara, por exemplo, para as empresas que vamos contratar, com a visão de gerar diversidade para dentro do ciclo das empresas, mas nem sempre elas conseguem enxergar a profundidade dessas coisas que a gente carrega com a gente. E que são coisas que fazem parte da nossa história, da nossa trajetória, mas nem sempre elas são enxergadas. Por isso eu digo que muitas vezes só a gente enxerga isso. E aí o quanto a gente precisa se provar, né, nesse processo. O quanto a gente precisa provar que a gente é mais competente, tanto de forma indireta, né, porque acaba que as pessoas depositam bastante expectativa. Primeiro, no fato de você ter estudado ou estar estudando na Universidade Federal, isso gera uma tremenda expectativa nas pessoas. A necessidade, a importância, e eu digo aqui necessidade porque a gente está falando do quanto a gente precisa se provar para o mundo, porque a gente sabe que é importante que a gente esteja sempre atualizado, mas não é o caso de todas as profissões. Mas no design é o caso de a gente obrigatoriamente estar sempre atualizado. Outras profissões, talvez essa atualização não seja tão constante o quanto é no design, mas no design é assim. E às vezes a gente precisa de muito esforço, muito mais esforço do que talvez uma outra pessoa com uma outra perspectiva de vida e que talvez tenha uma outra cor de pele precisa para conquistar um objetivo. E a gente sabe muito bem disso,
que, embora isso talvez não esteja claro, isso para a gente que vive o problema é muito claro. É muito claro que a gente precisa, muitas vezes, fazer um esforço muito maior do que outras pessoas fizeram para chegar em algum lugar. E aí, é por isso que eu trago esse ponto de que é importante que a gente, nesse processo, por mais que ele seja árduo, é importante que a gente sempre esteja construindo rede. É importante que a gente sempre esteja construindo network. Não só para a gente trocar conhecimento e se posicionar, mas que também a gente possa expandir os nossos valores para outros lugares, que é o que eu faço quando eu estou mentorando pessoas. Quando eu mentoro uma pessoa, ela não só vai entender como vai ser a jornada dela dentro do processo de qualificação para UX, mas também ela vai carregar os meus valores. Então, ela vai com ela ensinar para outra pessoa e ensinar para essa pessoa os valores que eu ensinei a ela. Então, é muito importante que nesse processo a gente esteja sempre atento a construir contato com as pessoas. E aqui eu não estou falando não só do networking da visão profissional, do fato da gente ter que ter ligações profissionais para que a gente evolua. Mas no nosso caso, é importante que a gente construa networking para que os nossos valores passem em frente, como se fossem heranças. Porque uma vez que a gente passa os nossos valores adiante, independente de quem vai recebê-los, essa mensagem sempre vai ser multiplicada. Então, por isso, eu acho importante que nesse processo de construção de networking, a gente sempre leve as nossas ideias para essas pessoas para as quais a gente talvez esteja ensinando. E aqui eu acho que eu não toco nesse ponto na apresentação, mas eu vou aproveitar esse momento para dizer isso. É que eu já ouvi algumas pessoas, e eu acho que está tudo bem também, tá? Mas a minha visão sobre ajudar as pessoas, sobre ser mentor, é que você não precisa necessariamente ser sênior ou ser pleno para você ajudar as pessoas. E eu digo isso porque muita gente que eu mentorei só precisou de algumas dicas que eu, como júnior, já tinha e que eu poderia ter dado a essa pessoa e ela poderia ter seguido em frente. Então, a ideia é que, independente do seu nível de senioridade, quando você ajuda o próximo, você cresce e você também passa o seu conhecimento adiante, independente de você ser júnior ou você ser sênior. Se você for sênior, é melhor que você reforce o seu conhecimento. Se você for júnior, é melhor ainda, porque aí você vai reforçar aquele conhecimento que você adquiriu há pouco tempo, ajudando outra pessoa. Então, eu digo que para ajudar as pessoas, isso independe do seu nível de senioridade. Então, é algo que eu queria deixar de importante nessa mensagem. E aí, o próximo passo disso, que eu classifico como muito importante, é que a gente ajude o próximo. E na pandemia isso ficou muito claro para mim, sabe? Que foi esse processo de entender que as pessoas que já estavam posicionadas, elas já conseguiram se colocar ali no mercado, mas existiam outras pessoas que tinham interesse em entrar para o design, mas que ainda não tinham base o suficiente para isso. Não tinham base. E aí eu entendi que porque eu não posso usar o meu conhecimento, que talvez não seja muito, mas porque eu não posso usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas a entender como elas podem chegar em outro lugar. E foi aí que eu construí meu programa de mentoria e foi aí que eu comecei a ajudar as pessoas. Então, por mais que você saiba um pouquinho só, compartilhe esse conhecimento com outra pessoa, porque ele com certeza vai ajudar alguém. Então, a ideia é que você pegue e indique um amigo seu preto da sua rede para outras empresas ou para a empresa que você está ou para outro lugar que esteja precisando. E por mais que aquela pessoa seja júnior, esteja começando na jornada dela, deixe claro para a empresa que aquela pessoa está começando, porque aquela pessoa só precisa de uma oportunidade. E uma vez que ela conseguir essa oportunidade, ela vai se alocar no mercado e vai ajudar outras pessoas. Então, eu sempre acho importante a gente deixar claro que para ajudar o próximo a gente não precisa de muito conhecimento, a gente só precisa de muita vontade. Então, sempre que você puder, ajude um colega na jornada dele. Independente de qualquer coisa, se você já está alocado, tem coisas que você já sabe que seu amigo não sabe. Como, por exemplo,
eu aprendi que para eu me alocar no mercado, eu preciso que o meu LinkedIn esteja, no mínimo, aceitável. E aí a gente sabe que esse processo de melhoria do LinkedIn é demorado. Não é uma coisa que a gente faz em um dia, dois. Precisa de tempo. Então, senta lá, ajuda o teu amigo com o LinkedIn. Eu acho que não custa. Não custa você, por exemplo, doar o modelo de currículo que você usou para fazer o seu e que te deu a oportunidade para esse amigo também. E aí, esse amigo também vai conseguir oportunidades como você conseguiu. E também indicar, né? Independente de ser na sua empresa ou em outra empresa, outro lugar que você esteja sabendo, ou que algum amigo seu esteja trabalhando e precisando de alguém, porque isso acontece muito aqui comigo, eu creio que acontece com vocês também. Ajude as pessoas, indique elas. E eu acho que se a gente fizer isso e a gente ajudar uma pessoa, eu acho que isso vai fazer com que cada vez mais pessoas pretas estejam alocadas no mercado, que é o que tem acontecido. Eu fico feliz que movimentos como o Pretux surgiram, porque isso faz com que a gente consiga ter esse espaço para colocar as pessoas dentro do mercado, para colocar as pessoas em posições que elas possam liderar, que elas possam atuar. Mas ainda é um processo ainda lento. Por mais que já esteja mais rápido, esse ainda é um processo lento e que só depende da gente. Então, a dica que eu deixo sempre é: seja mentor independente do seu nível de senioridade. Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas nas suas jornadas e vai ajudar você também na sua jornada, né? Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Bom, eu acho que a mensagem era essa. Eu creio que até tenha sido um pouco rápido, mas eu vou aproveitar esse tempo que sobrou para que a gente abra para uma discussão, porque eu acho que é saudável que a gente faça a discussão. E espero que vocês tenham gostado da apresentação e espero que tenham entendido também. E se tiverem perguntas, esse é o momento de fazê-las. Massa, mano. Muito obrigado aí, Sérgio, por compartilhar isso aí. Muito rica a apresentação toda. Valeu. Valeu. Aí agora, pessoal, quem quiser ir perguntando, só levantar a mãozinha. Aí, a Alessia já levantou já, levantando a mãozinha aí, perguntando. Manda ver. Pô, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Pô, primeiramente quero agradecê-lo, acho que muito foda a sua história. Acho que todo mundo aqui, né, tem a sua história. Fico, pô, emocionado pra caralho ouvir, assim, uma história tão legal de superação, resiliência. E acho que isso está no nosso DNA, né? Só para ir na linha de raciocínio, acho muito legal essa questão da ter empatia, de você não precisar estar num nível, tipo, top para poder ajudar as pessoas. Eu, como homem preto, eu acabei percebendo que dá para ajudar de muitas outras maneiras. Então, uma coisa que eu faço, assim, que eu acho que, pelo menos para mim, faz muito sentido, se eu vou em qualquer local aí e, sei lá, às vezes é uma pessoa negra que me atende e tal, mesmo se ela não tá, ela às vezes não tá nem esperando. Sempre eu peço para chamar o gerente, a pessoa fala, não, por que você fez alguma coisa? Eu falei, não, chama o gerente. E eu tento fazer um agradecimento, falo, ó, quero agradecer porque essa pessoa me atendeu super bem, bibibi, bababá, e a pessoa não tá nem esperando. E é uma forma de eu ajudar, de eu falar, pô, às vezes essa pessoa tá precisando do trabalho, tá no treinamento. Então, acho que isso também é uma forma legal de consciente da gente estar podendo ajudar, tá fortalecendo a gente. Né? Era só essa ideia que eu queria passar. Massa. Vou copiar. Samantha. É o Jeff. Eu ia falar, mas a Samantha tinha levantado a mão. Depois eu falei. Boa. Oi, boa noite, tudo bom, pessoal? Tá me ouvindo bem? Estou sim, Samantha. Então, Sérgio, eu queria dizer assim, ó, que é um prazer te ouvir, te ver aqui. Eu vou abrir a câmera, porque fala sério, né? Melhor assim. Sim, Né? A gente fica com essa cultura de vou fechar a câmera, tá tudo bagunçado, tô isso, tô aquilo, mas não, um olho no olho a gente também precisa, né? sim. Então, primeiro eu quero te agradecer por dividir teu tempo aqui, trazer esses insights. E eu já te sigo pelas redes também, né? Já sou fã mesmo. Mas uma coisa da tua apresentação que eu gostei muito foi um ponto que me chamou muita atenção. Essa questão que às vezes pega, né?
a gente fica, mas eu não sou pleno, eu não sou sênior, o que eu vou dizer para alguém? Como é que eu vou ajudar alguém? O que eu tenho para dizer para como é que eu vou me colocar como mentor, como mentora de alguma coisa? Então, isso que você falou me bateu muito, assim, olha, a gente sempre tem alguma coisa para compartilhar, a gente sempre tem alguma coisa para mostrar, né, para aquela pessoa que chegou hoje, para aquela pessoa que nem se falou, pô, arrumar LinkedIn. Gente, arrumar LinkedIn é uma coisa que não tem fim, assim, é que nem a faxina da casa, né? Você se limpa e arruma e nunca tem fim, nunca tem fim. Então, pô, dá essa dica, né? Leva lá para o pessoal, para aquela pessoa. Então, queria agradecer muito, assim, e perguntar, né? Na tua trajetória ali que tu comentou, né? Saiu de técnico, tu foi analista de sistemas, e tu teve toda essa parte bem focada mesmo, né? De TI e tudo mais. Qual foi a soft skill que tu acredita que fez a maior diferença para ti nesse processo até tu chegar onde tu chegou hoje? Olha, Samantha, tem uma soft skill que tem em mim que eu acho que eu não desenvolvi ela em nenhum curso desses que eu fiz e que, inclusive, é uma soft skill que um amigo que acabou de entrar para o Pretux, que eu chamei ele para o Pretux, o Filipinho, é uma soft skill que ele sempre diz que eu tenho, que é não ter medo. Eu não tenho medo de meter as caras e se der errado eu volto atrás e eu volto e recomeço. É não ter medo. E eu digo isso porque eu já passei por situações aqui com esse tempo de carreira em que eu talvez pensasse, pelo que me foi avaliado na empresa que eu estava, que eu fosse menos que júnior, porque as minhas skills talvez não fossem ideais para aquele contexto. E é por isso que eu digo que a síndrome do impostor persegue a gente. Ela vai perseguir a gente a vida inteira. E eu acho que, infelizmente, isso é um mal que a gente, como pessoas pretas, infelizmente vai carregar. Só que você não ter medo de meter as caras, de fazer as coisas, vai fazer com que você tenha cada vez menos vergonha de errar. Cada vez menos vergonha de ouvir, porra, mas as suas skills não são boas, cara, não sei o quê. Porque eu ter ouvido esse feedback dessa empresa que eu estava, de que talvez as minhas skills não fossem nem de júnior, isso foi muito duro. E eu já estava com 4 anos de carreira. Mas isso me fez não desistir e deixar para trás tudo que eu conquistei. Eu fui correr atrás das skills que eu precisava melhorar, que era pesquisa, que era estratégia, que era métricas, porque são skills que não são muito comuns aqui no mercado. A gente que está aqui, a gente sabe muito bem disso. E pesquisa é um ponto em que você tem que estar atento, você tem que estar praticando, senão você não fica bom. E aí, ao invés de desistir, eu tive coragem e não tive medo. Eu fui lá e meti as caras. Então, eu acho que uma das skills que é muito importante, eu acho que todos nós pretos temos essa skill, é não ter medo. E não ter medo serve para a gente resolver muita coisa na nossa vida. Por eu não ter medo, eu cheguei onde eu cheguei. Por eu não ter medo, hoje eu moro sozinho, coisa que eu sempre tive um trauma terrível. Eu moro sozinho. E por não ter medo, eu acho que até o fim do ano eu vou conseguir comprar, enfim, o meu apartamento, coisa que eu sempre achei que nunca ia conseguir. E por não ter medo, eu cheguei aqui. Então, não tenha medo. Se tem uma skill que eu posso dizer para vocês, que vocês tenham e que se vocês não têm, tentem desenvolvê-la, é coragem. Obrigada, Sérgio. Que fala poderosa. Obrigada, obrigada mesmo. Valeu. Não tem palminha aqui, né? No Meet. Era o momento para. Assim, ó. Ai, Sérgio, cara, pô, eu entrei e já tinha começado um pouquinho, mas eu peguei a maior parte. Foi uma honra ouvir o seu depoimento aí e escutar um pouquinho mais da sua história. A gente já tinha conversado lá atrás, né? Já tinha me passado algumas coisas, mas eu fiquei muito ouvindo você falar. É engraçado que recorda muito coisas que eu já passei, sabe? Você falou, você foi a primeira pessoa a entrar da sua família, entrar na faculdade pública, né? Federal. Sim. A minha situação também foi a mesma coisa e eu já perdi as contas de quantas pessoas pretas eu ouvi a mesma coisa
de sustentar a família ou ser a pessoa de frente ali na família. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já ouvi, pessoas pretas, e faz parte também da minha vida hoje isso. E é muito forte quando você traz o seguinte ponto, né? Quando você ajuda o outro, você cresce, né? Eu acho que é uma coisa que aqui na Predux, eu sempre, em algum tive um momento, sempre trouxe isso, né? Parece que a gente, em algum momento da história, a gente perdeu um sentimento de comunidade, de grupo, né? Tiraram isso nosso, né? Arrancaram isso nosso. E quando você traz isso, me vem à mente o quanto é importante a gente retomar isso para a gente, né? A gente tem que ajudar o nosso próximo, né? Assim como o Alessio, foi o Alessio, né, que falou, né? Lá no restaurante, que ele vai lá e dá uma palavra lá com o gerente, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais trabalhar isso aqui entre nós, né? Se a gente for passar naquela porta, gente, coloca o pé lá, gente. Vamos colocar umas pessoas pretas lá, sabe? É isso. E não importa se você é head, se você é júnior, se você é estagiário, dá para ser feito, dá para você, às vezes, com uma palavra, você chegar lá no RH e falar, pô, tem um colega aqui para indicar, sabe? Então, assim, tudo que você falou foi muito forte, assim, foi ótimo te ouvir. E espero que para outras pessoas aqui também tenha sido assim. Acho que esse é o intuito, né, do nosso bate-papo. E agradecer, Sérgio. Obrigado aí. Nada, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês. Diga aí, Pode falar, Kelvin. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui, porque realmente muita coisa boa. Obrigado, Sérgio, obrigado a todo mundo da Pretux. E eu falo isso pensando nessa retomada mesmo aqui, de voltar para vir para esse Time Box, participar, de ouvir a galera e de estar mais próximo disso de novo. Quando a Pretux surge ali, né, e eu entro um pouquinho depois, mas ainda naquele movimento todo, naquele trambolho de sensações e emoções, todos no miolo da pandemia, e ver que houve uma pulsão muito forte dessa comunidade e que dali muita coisa aconteceu também, assim, essa revolução na minha vida e essa mesma identificação que o Jefferson acabou de falar, do Sérgio, de ser a primeira pessoa da família, da Universidade Federal, enfim, e uma expectativa muito grande que fica sobre a gente em várias ocasiões, uma pressão externa, e a gente se colocar também, às vezes, num lugar de uma autocobrança muito grande, porque a gente sabe o que está em jogo, né? E quando a gente avalia o todo e a gente passa por essas questões, e uma das coisas mais fortes que eu tive foi saber que eu não estava só. Eu acho que essa é uma das maiores questões que a Pretux, inclusive, levantou enquanto comunidade, enquanto pertencimento, enquanto trampolim mesmo, de poder participar de curso, de ter essas vertentes todas de suporte que vão impulsionar absurdamente, e é o que tem acontecido. E, inclusive, eu já reforço aqui um agradecimento. Eu acho que não vai ter nada ainda capaz de agradecer na proporção que deveríamos, mas devo dizer que essa trajetória, esses encontros aqui, eles são realmente fundamentais para que a gente se restabeleça. Eu digo restabelecer porque, às vezes, a gente esmorece, a gente acha que não dá, porque a gente não pode, ou porque a gente não tem um conhecimento ideal, ou não está no patamar que a gente acredita que seja, mas, como o Sérgio bem pontuou, todo conhecimento é válido, o pouquinho que a gente já sabe, seja ali no LinkedIn, seja de uma métrica que você aprendeu nova, seja de um bom dia que você dá lá para os seus pares, ou como você estabelece isso na cultura da empresa que você trabalha, ou no espaço para onde você vai, seja um supermercado, com os seus colegas, enfim. Tudo que a gente estabelece enquanto dinâmica, enquanto pessoa, enquanto mentor, enquanto designer, enquanto pessoa preta, isso é muito potente e tem sido cada vez mais urgente da gente fortalecer isso. E eu sou muito grato à Pretux e a todos os processos que eu participei e tenho participado. Acompanho alguns dos colegas aqui quando eu vejo notificações no LinkedIn que conquistaram lá uma nova vaga ou que estão mergulhando em um novo projeto, desenvolvendo novos estudos. Isso reverbera também aqui, que eu falo, caramba, que legal, que massa é isso, e tem muito mais por vir, assim. Então eu queria deixar essa mensagem assim, de muita clareza e de muita felicidade também, de que quando a gente vai vendo todos esses brilhozinhos dos olhos assim de cada uma e cada um de nós aqui, isso também impacta positivamente nas outras vidas, na minha vida, e eu recentemente comecei a aceitar esse movimento, né, de que, olha, eu também posso, eu também pude, eu também consegui, eu também estou galgando outros passos, e quero passar isso também, assim, para as pessoas, né, de que
É possível, dá, a gente não está sozinho, e que bom que a gente não está sozinho, que bom que a gente tem esses espaços aqui para a gente fortalecer cada vez mais essa rede. E obrigado, Sérgio, mais uma vez, obrigado a toda a comunidade, vocês são incríveis. Nós somos. Valeu, eu que agradeço. Bora lá, Roberto. Vamos lá, né? Tô com um ouvido na aula e outro aqui. Então não podia deixar de prestigiar um irmão aí de caminhada, longa data. E, acima de tudo, confirmando muito do que o Kelvin disse ali, dessa parte de união, né? Eu gostaria de ressaltar também, além de agradecer, vou ver o replay ali, mas pouco dos momentos que eu pude ver, parece ser sombra de dúvida altamente relevante, mas é esse senso de quando a gente vence uma barreira, digamos que é entrar no mercado de trabalho, a gente volta para o fim da fila, quando a gente começa a trabalhar. Então, esse senso de continuar se ajudando, compartilhando aquilo que a gente vem vivenciando, dificuldade, essa troca, é o que vai fazer, que eu acredito, né, a gente continuar progredindo. Porque do mesmo modo que a gente pulou, venceu uma etapa, se a gente ficar acomodado, com certeza tem outra galera que vai estar se puxando e, querendo ou não, o mercado é um clichê, é competitivo, o que a gente está lutando para inserir pessoas pretas, querendo ou não, elas podem daqui a pouco também, ficar com aquele estirpe, o cara é mais acomodado, é jogado, não tá se puxando, como a gente diz aqui pro Sul, né? Então, tá se reinventando e continuando com essa troca é extremamente fundamental. Então, seria isso que eu queria compartilhar. E dentro disso, hoje com o Sérgio, já foi meu mentor e tal, ainda é e acima de tudo, essa relação de mentoria, uma das coisas que ele disse que foi muita verdade, se transformou numa relação de amizade. Então, aqui a gente tá rasgando seda, mas é uma realidade, porque outras pessoas dentro da própria comunidade, por se ajudar, a gente vai criando esses vínculos, e através desses vínculos que a gente vai conseguindo progredir realmente como ser humano, assim. Eu acho que esse é um dos grandes potenciais e maiores poderes que tem, assim, dentro da Petux. Então, eu acho muito legal estar salientando isso, e ele expor que chegou num determinado momento, foi tido como júnior, sendo que ele, em outra empresa, já estava como sênior. Então, a gente saber continuar, não lance de arrogância, saber que a gente, aqui eu estava indo muito bem, não, vou ter que dar 2 passos para trás para poder evoluir de novo. E não tenho vergonha disso, beleza? Mas não é porque tu tá me dizendo, realmente faz sentido? Faz sentido. E hoje ver o quanto ele está também se reinventando para buscar essa melhoria e crescimento, eu acho assim, incrível e inspirador para todo mundo que está chegando. Então, seria isso, um agradecimento e muito obrigado aí por tudo. Mas alguém quer falar? Acho que conseguimos, né? Fechar o nosso tempo. Conseguimos trocar uma ideia, que era o objetivo mesmo desse momento. E fico feliz de poder contar para vocês um pouco da minha trajetória, da minha jornada. E, e acho que o recado que fica é sempre a gente estar ciente de que, por mais que a gente consiga talvez uma oportunidade que seja incrível de fazer um curso numa escola incrível, a gente sempre vai estar evoluindo, a gente sempre vai ter que ter conhecimento novo e, e assim como médico, assim como advogado, assim como diversas outras profissões, a gente vai ter que estar estudando constantemente. E aqui no mundo digital as coisas mudam muito rápido, acontecem muito rápido, né? Então a gente tem que estar sempre por dentro do que está acontecendo, a gente tem aqui sempre metodologias novas, métodos novos, ferramentas novas. E se você entrou para o design, você entende que esse processo ele é constante. Você vai constantemente ter que estar aprendendo e isso é parte da sua jornada mesmo. E é normal também, eu acho que um ponto que eu acho importante, eu creio que alguns de vocês também tenham construído a jornada nessa perspectiva, é que às vezes eu, por exemplo, eu tenho tempo de especialista. Eu tenho 13 anos de TI e tenho 4 anos de design, estou indo para 5. Meu tempo é de especialista. Mas eu já entendi que na minha jornada de design eu não experimentei tudo. Tem muitas coisas que eu preciso experimentar e aprender. E em algumas coisas você não vai saber. Então, algumas coisas vão te perguntar, algumas coisas você não vai saber mesmo. E tá tudo bem. A questão é como você lida com isso, como a empresa que está te contratando lida com isso.
por saber que a gente não é perfeito, a gente é um profissional que está sempre em desenvolvimento e que tá tudo bem se você for aprender aquilo e pôr em prática e tá tudo certo, sabe? Nós não somos perfeitos, nós não somos máquinas, o que a gente vai fazer sempre vai ter melhoria para fazer. Então, entendam que design é crescimento constante mesmo. Vocês vão sempre serem cobrados por isso. E não é um aspecto ruim, é um aspecto bom. Mas falar isso pra gente, às vezes parece uma coisa simples de lidar, e não é tão simples assim. Porque a gente lida com muitas coisas aqui. A gente lida com cobrança, a gente lida com síndrome do impostor, a gente lida com um mercado que tem profissionais altamente qualificados. Tem gente aqui no mercado que fala 2, 3 idiomas, coisa que alguns de nós ainda vai demorar a atingir, mas entenda que está tudo bem. A sua jornada foi uma, a de outras pessoas foi outra e está tudo bem. Vou aproveitar que o Sérgio puxou o gancho. Tem tempo ainda? Tem tempo, né? Não sei se... Tem, pô. Tem mais uns minutos ainda aí. Show, legal, legal. Ô, Sérgio, eu queria ouvir um pouco de você, assim, você puxou essa linha aí da seguinte forma. Hoje em dia a gente está no mercado e a gente, pô, tem pessoas que tiveram oportunidades e, como você falou, pô, a gente fala 3 idiomas, pô, viu 200 museus em todo mundo, viu não sei o quê, aquilo tudo, vem e a gente está correndo aqui porque a gente precisa pagar o plano de saúde da nossa mãe, pagar o sei o quê, fazer a obra na casa, mais aprender inglês, mais aprender, sei lá, qualquer outra coisa. Mais uma pós, enfim. Como é que você, hoje, assim, no dia a dia, assim, você lida com isso? Eu digo, assim, na prática, assim, sei lá, você... terapia, não sei, você... Na semana você desliga tudo e, tipo, foca em relaxar? Enfim, como que você faz isso hoje, essa manutenção? Bom, Jeff, essa possibilidade de a gente trabalhar remoto trouxe algumas oportunidades. E aí essas oportunidades também dependem do contexto da empresa onde você está imerso. Porque eu digo o seguinte, quando a gente começou o trabalho remoto, lá em 2020, as empresas achavam que o trabalho remoto era alocar o escritório para a casa das pessoas. Ou seja, elas iam ficar 8 horas dentro da casa delas, presas dentro de uma rotina que era especificamente de 8 horas alocado para as empresas. O que não é saudável. O que gerou todas as coisas que a gente sabe, né? Ansiedade, etc. Em mim também aconteceu isso. E aí, com o tempo, as empresas entenderam que trabalho remoto não é isso. Trabalho remoto é você dizer às pessoas o que elas precisam fazer, o tempo que elas precisam entregar, e elas fazem isso dentro do tempo que elas quiserem que elas tiverem. Isso é um trabalho remoto saudável. Eu digo isso porque, para a gente, às vezes, estar alocado numa empresa que entende isso é difícil, não é fácil. Mas isso é que eu classifico uma rotina saudável de trabalho. E eu digo isso porque isso, por exemplo, me deu a oportunidade de, às vezes, eu, na sexta-feira, viajar para um outro estado e passar o fim de semana com o meu namorado e me desligar completamente de todas as coisas. Eu só abro exceções quando eu preciso fazer algum curso que é no fim de semana, ou que realmente eu tenho algo que é inadiável de trabalho no fim de semana, o que é mais difícil agora. Mas eu sempre dou preferência para que os fins de semana sejam meus. Eu prefiro nunca fazer nada de trabalho e tento não fazer nada de educação se for possível. O que nesses últimos tempos não tem sido a realidade, né? A maioria tem sido no fim de semana. Mas eu sempre procuro alocar os meus fins de semana para mim e para o meu futuro esposo. Porque se eu ficar 24 horas ligado no meu trabalho, eu vou desenvolver ansiedade, eu vou desenvolver depressão, eu vou começar a tomar remédio controlado, e isso não vai ser saudável. Por nenhum espaço de tempo, nem por um curto espaço, nem por um longo espaço. A curto prazo, isso vai gerar em você sintomas somáticos. A longo prazo, você pode manifestar Alzheimer, você pode manifestar doenças degenerativas que não têm cura, porque você resolveu dar preferência
por enriquecer alguém. Não que isso seja errado, mas é importante a gente entender que a gente tem o nosso tempo e o tempo de trabalho, o tempo de estudo. A gente não pode trabalhar, a gente não pode estudar 24 horas, não rola isso. Porque senão a sua mente não vai estar saudável o suficiente para você produzir para a empresa e nem para você absorver conhecimento. Então, os fins de semana, eu criei essa regra, tá? Eu tenho algumas outras pequenas regras que eu adquiri elas depois que eu comecei a ter um bom salário, Jeff. Como, por exemplo, eu me dou ao luxo de ir ao menos 3 vezes no mês em um restaurante legal com meu namorado. Isso parece uma coisa simples? Parece. Mas quando a gente determina que 3 vezes no mês a gente vai num lugar legal para comer ou a gente vai passear, isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. A viajar 2 vezes no ano, ir 3 vezes ao mês num restaurante, e o fim de semana não ser para outra coisa que não nosso, isso faz com que a sua rotina fique muito mais saudável, muito mais. E claro, a gente também descobre que praticar exercício físico é importante e indispensável. Beber bastante água, evitar acúmulo de situações que gerem estresse emocionais, que agora o estresse emocional está muito mais na pele do que antes, né? Está muito mais óbvio. Então, evitar situações em que gerem estresse emocional, eu acho que é a melhor receita para que você prolongue o seu tempo aqui, sabe? Boa. E aí, Mas gente, mais algum comentário? há um comentário. Esse silêncio. Vamos lá, pessoal. Aproveita. Nossa, vou complementar o que o Sérgio falou. Acho que é super válido isso aí que ele disse da questão de se presentear, ter essa rotina. No caso, são as 3 vezes que ele vai no restaurante. Tem a questão, né? Tanto você ganha na questão cultural, né? Tem também a questão psicológica, né? Cuidar do seu corpo, cuidar de você. E uma coisa que, pelo menos para mim, eu fico muito preocupado assim em não me perder nesse processo. Assim, eu digo isso na questão psicológica, por exemplo. Como você falou, muitos de nós vão chegar num patamar que, infelizmente ou felizmente, a maioria são pessoas brancas, que veio com um outro background, veio com uma outra história, um outro rolê. E eu sei que também é natural, meio que você vai... Eu não sei se a palavra é se perder, mas você acaba, às vezes, esquecendo um pouco da sua história, e é nisso que até foi citado aqui. Aí você acaba até deixando de ajudar a pessoas que são mais parecidas com você, porque você chegou num patamar que praticamente você é o único. E eu fico pensando, como que também você se faz para ter essa blindagem psicológica? Eu, por exemplo, sou um cara que adora ler, então estou sempre lendo questões relacionadas ao... Hoje se fala muito mais, né? Meu pai, ele passou por essa questão que hoje é chamado de racismo estrutural, ele trabalhou em agência de publicidade, e naquele tempo ele não tinha essa palavra para falar o que ele estava passando, eram resquícios do racismo estrutural, tava, né? Trabalhava numa agência de publicidade, onde ele era a única pessoa negra, tal. E eu gosto de ler muito, então estou lendo sempre, vendo filmes, para eu falar, porra, eu sei a minha história, eu sei que para mim as coisas são diferentes, e automaticamente ganho conhecimento também, né? Para eu poder continuar me ajudando e ajudando os que estão próximos de mim. E eu queria saber de ti também, o que você curte se nessa parte, você tem essa preocupação de falar, peraí, eu cheguei no topo, eu sei o meu rolê e eu tenho que me blindar também, né? Você vai, sei lá, vendo filmes, lendo livros, ouvindo músicas, próximo ali das suas raízes e origem. Queria saber se rola isso de você, essa preocupação de não se perder. Sim, eu tenho essa preocupação, sim, saber as minhas origens. E uma grande coisa, uma grande transformação que aconteceu na minha geração é que eu, por exemplo, eu nunca tinha parado para estudar sobre religiões de matriz africana. E aí, isso na geração que era do meu irmão, que é antes da minha,
era tido de forma muito pejorativa e existia muito preconceito religioso com relação a isso. E aí eu parei para investigar sobre religiões de matriz africana. Eu atualmente não sou praticante de nenhuma religião, mas também não tenho nenhum preconceito com nenhuma outra. Mas eu, por exemplo, passei a saber um pouco mais sobre a história das religiões e que a história se cruza muito com a nossa história como antepassado, como pessoas pretas, e como a escravidão foi construída aqui no país e como isso impactou com relação à história das pessoas que moravam na África. E eu nunca tinha me dado ao luxo de estudar sobre religiões de matriz africana. E esses últimos anos eu tenho estudado sobre essa religião, que eu creio que o meu futuro é estar dentro de um terreiro que seja de matriz africana, porque é a religião que mais conta sobre a nossa história, que mais complementa a nossa história, mas que a gente não ouve falar. Esse ano, inclusive, eu estava comentando com o Felipe, meu amigo, que se a gente prestar atenção em como foi narrado o carnaval do ano passado para o desse ano, você já percebe que a Globo toca muito mais nas questões que referem-se à religião do que anteriormente. Porque anteriormente isso era tido como uma barreira e as pessoas não falavam a respeito disso. Então, isso já é uma prova de que isso está mudando. Então, a gente tem que acompanhar essa mudança se informando, lendo, que é o que o Alessio faz. Eu também faço isso, de ler, embora eu não leia tanto, mas eu procuro sempre ler para estar me informando. E assistir muitos filmes com relação a essa questão de como essa construção racial se deu na nossa geração, né? Então, sim, eu sempre procuro me informar por livro, por filme, por reportagem. Existem muitas reportagens interessantes que fazem essa abordagem, documentários inclusive interessantes, como tem vários no Netflix. E eu sempre procuro estar me informando sobre isso, porque agora a gente entende que eu percebi que o tempo que eu estou aqui dentro da comunidade preta, de fato, quando eu me entendi como pessoa preta, eu tenho a responsabilidade de ajudar mais pessoas a entender que elas são pretas e que a história delas é aquela. Porque muitas vezes as pessoas são educadas a negar sua própria história. E eu tenho um caso aqui muito próximo, que é o meu namorado. Meu namorado tem 60 anos e ele não se entendia como pessoa preta. E ele é preto, como eu. Mas ele foi educado a esconder a história dele. Ele foi educado a ter vergonha de ser preto. Então isso é uma coisa muito forte. E ele é da geração baby boomer, é da geração da minha mãe. Então veja o quanto essa distância fez com que a percepção sobre geração, entendimento de quem somos nós como pessoas pretas mudou nesse intervalo de tempo. Então eu sinto que a gente é responsável sim por levar adiante a mensagem de que, como pessoas pretas, nós precisamos trazer mais pessoas pretas para ocupar lugares de importância. E eu sempre falo isso para ele. E às vezes eu falo e ele pensa que eu sou chato. Eu falo para ele, presta atenção aqui nesse restaurante que a gente está sentado. Quantos casais de pessoas pretas você vê aqui além de mim e você? Isso é uma prova de que mais pessoas pretas têm que ocupar lugares de importância. Porque quando nós sentamos aqui, nós dizemos a todas essas outras pessoas brancas que não é porque a cor da nossa pele é preta que a gente não pode sentar aqui. Então é nossa função, como pessoas pretas, passar essa mensagem adiante. Fala aí, Alex. Não, só complementando, essa ideia é bem isso mesmo, a parada do racismo ele é tão estrutural que quando você está num lugar que dizem que não é para você estar, antigamente a gente considerava isso normal, um apartheid, né? Como um apartheid mesmo. Eu falo para alguns amigos, porra, vai num bairro X, quantos negros tem lá? Vai num restaurante, e hoje a gente tem essa percepção, que há muito tempo atrás a gente não se importava, achava que era normal só a gente ser o único que está ali naquele lugar, né? E é dessa galera, às vezes um pouco mais que veio de uma outra geração, encarar isso como uma normalidade, né? Então, na minha opinião, a estrutura racial, o racismo estrutural, ele faz isso, né? Ele acaba normalizando uma parada que não deveria ser.
Sim. É isso. É nosso papel quebrar isso. Pode falar, né? Quem levantou a mão aí que não tá sem fila? Foi, eu tô de volta ali. Só pra. É um pé cá e um pé lá. Tô na aula junto. Mas, tentando complementar, talvez, uma ação, Alessio, que eu estipulei para mim, é que agora que eu comecei a trabalhar e estou no mercado, tem escolas, tem cursos, tem matérias, fundamentos, que são importantes para a parte de UX, e porque a gente tem ali, né, os negócios, usuários e a tecnologia. E graças aos santos, orixás, Deus, ou qual for a crença, ou a nossa força de vontade e network, muitas escolas ajudam a Pretux. Mas tem escolas que ainda não ajudam, e tem oportunidades que a gente, que já está trabalhando, a gente pode, daqui a pouco, se unir. Eu, Sérgio e Alessio, e a gente pega da nossa grana e compra um curso e traz para sortear, entendeu? São ações que também vão contribuir e é o jeito de continuar ligado e lembrando que tem gente que está precisando. Isso aí é uma coisa que até eu e o Sérgio a gente comenta bastante, sim, sabe? Não é obrigação de ninguém, mas é um movimento que eu acho que também é importante e continua te mantendo com a mente fresca das suas raízes, entendeu? Que para chegar onde tu chegou, muitas pessoas te ajudaram e agora que tem condição, tu pode ajudar, então. Seria isso. Sim, concordo. Eu acho que sempre dá para a gente ajudar, né? Fazer o que está no nosso alcance, como uma troca, né? Como foi dito, ter empatia, saber de onde você veio e passar isso para frente, senão não faz sentido, né? Eu não sou ainda da área de UX, minha primeira formação eu sou bibliotecário, mas estou recebendo uma mentoria de uma mulher negra, uma mulher negra que é da área de UX Research, e ela conseguiu entrar na área, e hoje ela está fazendo isso, está passando para mim, né, está me ajudando, fazendo todo esse processo de mentoria, para que eu consiga aí meus objetivos, e eu continue também depois passando isso para os próximos, né? Senão não faz sentido a gente estar aqui e se não vier uma ajuda e não ajudar também, né? E o conhecimento está aí, não adianta não. Essa história de ficar retendo, não tem como. Por mais que tu tente, vai vir uma hora uma outra pessoa que sabe muito mais que tu, já tá distribuindo de graça, e tu que, tipo, guardei só para mim, só para eu saber. Vai ficar para trás, não tem? Isso aí, na minha opinião, é inevitável e errado. Então, acredito que o certo é isso aí, a gente tá compartilhando para estar progredindo, cara. Cada vez mais tenha pessoas melhores que eu, para com certeza melhorar com o todo, né? Só assim vai ter como evoluir. Diga aí, Rodrigo. Oi, gente, boa noite. Oi, Sérgio. Eu acabei chegando um pouco tarde por causa de agenda, enfim, né? Esse negócio de tudo remoto. Não peguei a tua apresentação, mas o que eu peguei da conversa, eu acho que eu conseguiria trazer alguns pontos, assim, porque eu acho que eu tenho uma trajetória até que pode ser comparada com a tua, por ter também 15 anos aí de mercado e ter tido contato com pessoas de publicidade, enfim, de todo o mercado de design, né? A gente sabe, como pessoa preta que não tenha consciência na época, no meu caso, da minha negritude, porque passei por um processo de embranquecimento muito forte na infância, e depois que a consciência, a identidade foi chegando, eu fui entrando em crise com o design e questionando porque só tinha gente branca e o que é que eu estava fazendo ali, sendo preto. E aí eu acho que caí nessa armadilha de ficar se comparando com quem tem, né, 1000 idiomas e teve acessos, né, 1000 acessos e tal. Eu acho interessante a gente botar em perspectiva que a régua, ainda no mercado, a maioria da régua ainda é usada para realmente excluir pessoas pretas. Então, você vai ter que provar que tem realmente o inglês, o espanhol, que, na verdade, às vezes você nem vai usar no dia a dia, mas quem tem o acesso à segunda, terceira língua acaba sendo quem?
as pessoas brancas, então vamos contratar as pessoas brancas. A régua é essa. E aí não caiam nessa armadilha de se comparar com essa régua. A nossa régua é outra. Se compare com a sua história, a sua própria história. Registrem sua história de alguma forma. Olhem seus certificados, exponham seus certificados, seus crachás de eventos, de cursos. Isso mostra a sua história e mostra como você consegue se comparar à pessoa que você era no começo da sua carreira, que isso vale muito para quem quer planejar experiências, quer trazer um olhar diferente para quem planeja experiência. E o que eu queria perguntar para o Sérgio era se ele pudesse dizer alguma coisa para o Sérgio do começo da carreira, o que ele diria, né? Com esses anos de experiência agora. Bom, se eu pudesse dar um recado para o Sérgio do passado, continue, não tenha medo. Porque eu acho que a maioria de nós aqui também passou por esse processo de embranquecimento, Rodrigo. Porque eu estava comentando agora há pouco, acho que foi o momento que você entrou, que eu tenho aqui do meu lado, o meu namorado, ele é uma pessoa preta, mas que até pouco tempo ele não se entendia como pessoa preta. E porque a gente é educado a esconder esses traços que nos tornam pessoas negras, que nos tornam pessoas diferentes, porque esses traços na nossa educação nos ensinaram que nos envergonha. E isso é um processo que eu acho que todos nós passamos e que ele ainda vai nos perseguir, mas eu acho que ele vai nos atingir de uma forma diferente agora que a gente sabe. Agora que a gente conhece a verdade, agora que a gente já tomou a pílula vermelha, a gente não mais vai ser cooptado por isso e ficar no canto calado. A gente não mais vai ser tido como a exceção daquele lugar, você não era para estar nesse lugar, e se sentir envergonhado por estar lá. A gente aqui é uma pequena parte ainda da população que já entendeu que a nossa missão é mudar isso, que o nosso entendimento é fazer essa mudança. Então, se tem uma coisa que eu poderia dizer para o Sérgio quando começou a carreira lá no começo, é para ele seguir em frente, não ter medo. Porque justamente por eu não ter medo, foi que eu cheguei aqui onde eu estou. E também por não ter medo e não ter vergonha, por mais duro que tenha sido, eu acho que eu contei essa situação, acho que você não estava na hora, Rodrigo. Até pouco tempo atrás, eu tenho já quase 5 anos de carreira. E até pouco tempo atrás, eu escutei uma empresa falar que as minhas qualificações não eram nem de júnior. E isso é algo que destrói você como profissional. Mas aí eu entendi que, beleza, essa empresa acha isso. Eu entendi que não, eu não sou isso, mas eu preciso mudar essas skills aqui para que eu possa me posicionar melhor. Mas se eu ouvisse isso lá no começo, lá há 18 anos atrás, talvez isso me derrubaria mais. Porque eu não estava preparado para escutar que depois de estudar tanto, e eu estudei muito, eu talvez não tivesse competência nem para ser júnior, como eu escutei isso. E embora isso tenha sido muito duro, o que eu extraí dessa informação foi que, cara, eu só preciso estudar mais. Eu não sou um profissional menos competente, eu não sou um cara menos profissional do que fulano de tal, não sou. Eu só não atendo às necessidades que essa empresa está buscando nesse momento. Mas eu sou um profissional bom, e às vezes a gente fica com receio de assumir isso. Eu sou um profissional bom, eu sou um cara foda. A minha história foi construída com muita luta, e eu consigo ajudar as outras pessoas a entenderem que elas também podem estar aqui. Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar para o Sérgio lá de 18 anos atrás, que eu acho que foi quando minha carreira começou. Nossa, tem 18 anos, né? Já tem tempo. Se eu pudesse deixar uma mensagem para esse Sérgio, siga em frente. Continue, não tenha medo. Sim, sim. Beleza, pode deixar.
gente, não deixa de aplicar em vaga por causa do inglês, do espanhol. Vai, tá? Aplica, se inscreve. Que isso aí, muita empresa grande que estava exigindo não tá mais. E quando é gente preta, tem equipe que já sabe que não faz sentido esse critério. A gente traz muitas outras coisas além do inglês. Inclusive, tem vagas que eu não aplico por causa do inglês, viu, Rodrigo? Pode, cara, pode. Não, eu tô falando isso porque eu mentoro pessoas aqui na Pretux e percebo muito esse medo de, já que eu não tô ali em todas os checkzinhos, né, verdes dos requerimentos ali, eu não vou conseguir ir para essa vaga. Mas já é uma experiência, no mínimo, você ter contato com pessoas do mercado, passar por um processo de entrevista. Isso já conta muito, já é um aprendizado valioso para você ficar à vontade nas próximas entrevistas. Não, massa, bom saber disso. Isso para mim é novo também, tá? Pessoal, só aproveitando, que sei que já tem uma galera aí que é da área, que já trabalha. Para quem está começando, enfim, quer ingressar, tem alguma dica assim que vocês poderiam deixar aí? Não sei se todo mundo que está aqui hoje já trabalha ou, enfim, está tentando buscar algum emprego, né, na área. Tem alguma dica que vocês poderiam passar aqui para quem quer ingressar? Bom, eu posso passar algumas dicas, sim. E as dicas que eu sempre passo para as pessoas que eu mentoro, tá? Assim, a gente sabe que nem sempre é possível a gente conseguir uma bolsa aqui na Pretux e também sabe que nem sempre é possível a gente adquirir conhecimento. Então, talvez seja importante que o Roberto fez isso, eu acho que é uma dica que super vale, eu também uso essa dica para dar para as pessoas. Tentem conversar com as pessoas que estão há mais tempo no mercado, principalmente na área a qual você pretende atuar. Pergunte a essa pessoa algumas dicas de conhecimentos que você pode ir adquirindo até você conseguir, por exemplo, pagar um curso ou conseguir fazer um curso, porque a prática aqui no UX conta muito e a gente sabe muito bem disso. E as únicas formas de adquirir prática aqui, nesse momento, são duas, né? Existem cursos que têm prática, chamado bootcamps, e a outra forma de conseguir prática é talvez você atuando no mercado, mas nem sempre o mercado vai te dar a oportunidade de errar mais de uma vez. Mas a dica que eu dou é colhem nas pessoas que atuam nas áreas nas quais vocês querem atuar. E não tenham vergonha de perguntar, não. Podem mandar mensagem, mandem mensagem para essas pessoas que elas possivelmente vão responder vocês. E às vezes elas podem até dar uma orientação de um plano de estudos, como eu tenho alguns planos de estudo relacionados a algumas áreas, que se vocês quiserem eu posso até compartilhar, que eu construía para os meus mentorados, e que, claro, não é o ideal, mas que já ajuda bastante. Então, colhem na galera que são das áreas nas quais vocês pretendem atuar. Isso vai ajudar vocês bastante. Outra coisa que eu também recomendo, independente da área para a qual você for, estudem, se possível, e aí não precisa de dinheiro e nem de curso para isso, vocês podem pegar conhecimento aqui na internet, que tem bastante, que é sobre agilidade e processo de design. Design Thinking, Double Diamond, tem muitas coisas aqui, inclusive tem cursos gratuitos esqueci o nome da escola agora. Mas tem uma escola que tem alguns cursos gratuitos de Design Thinking e de Double Diamond, para que vocês aprendam como que funciona, como que vocês usam aquilo no dia a dia de vocês, porque o processo de design vai acompanhar vocês o resto da vida de design de vocês, independente da área que vocês estiverem. Então, as dicas que eu dou aprendam Design Thinking, aprendam Double Diamond e colhem nas pessoas que atuam nas áreas que vocês querem atuar. Acho que isso vai ajudar vocês bastante na jornada de vocês. Complementando ali o que o Sérgio disse, sobre isso de estar conectando com as pessoas, eu gosto de estar numa troca também com as pessoas, que eu acho engraçado, assim, né? Mas no bom sentido, porque antes era só eu perguntando, porque eu fazia muito isso, e hoje muitas pessoas também me perguntam, assim, e é legal seguir ajudando,
E quando eu entrei no LinkedIn, assim, olha, eu entrei com a mentalidade do antigo Face lá, que eu não aceitava qualquer pessoa e não queria adicionar qualquer pessoa. Só que a diferença daqui é esse lance da comunidade. E nesse tempo de pandemia, em algum lugar, qual seria a chance de tu conseguir conectar e trocar uma ideia com um head de design de uma empresa X, entendeu? Tendo na tua casa. Se não tivesse isso, ou a internet, isso é a nosso favor, tu fosse lá e bater na empresa, olha, ia ser praticamente impossível alguém te receber, parar, tirar um tempo para te responder. Então, a minha dica, em resumo, é tu tentar ser uma pessoa, assim, interessante, mas sem ser interesseiro. Porque quando tu é interesseiro, as pessoas notam que tu tá ali só para realmente sugar alguma coisa. Não é genuíno. Então, eu acho que é importante tu manter essa tua parte genuína nas tuas dúvidas, tuas angústias, e com certeza não é clichê, porque foi o que aconteceu para mim. Muitas portas até inimagináveis se abriram eu agindo dessa maneira. E acredito que para outras pessoas também vai acontecer isso. Se eu colaborar um pouquinho também aí, uma sugestão que eu dou, gente, respeite o tempo de vocês, sabe? Respeitem, entendam uma coisa. Um pleno é pleno porque ele estudou, porque ele passou por muita coisa, mas ele teve tempo. Ele levou tempo para se construir. Um sênior, ele levou mais tempo para se construir. Então, assim, tempo. Respeitem isso. Eu sei que o mercado está aquecido e vocês vão receber proposta de pular de júnior para sênior. Mas tomem cuidado com isso. Isso é uma armadilha que eu tenho visto muito hoje em dia. Eu tenho visto pessoas pularem de pleno para líder, para não sei o quê, e quando chegam lá, aí o negócio fica complicado, porque o peso e a responsabilidade é outra questão. Então, assim, se eu posso falar para vocês uma coisa, se vocês estão migrando, aproveite esse momento de migração, aproveite o momento de júnior. Se vocês são júnior, é o que eu costumo dizer quando eu mentoro algum júnior, eu falo, cara, você pode errar, pode fazer umas coisas absurdas. Eu falo, você é júnior, velho, eu sou júnior, eu não deveria estar na frente de um projeto que eu sou júnior. Teoricamente não deveria, mas enfim. Então, assim, você tem como se diz? Uma licença poética ali em algumas coisas quando você é júnior. Quando você é pleno, você tem uma licença poética para um pleno, para o sênior e para um head. Então, assim, entendam que vocês precisam de tempo. Ninguém se torna um sênior em 3 meses, sabe? Então, aproveitem cada escada, cada degrau da escada da carreira de design. Aproveitem e tirem o máximo possível. Porque, assim, se a gente não pensar dessa forma, a gente provavelmente, daqui a um tempo, a carreira de UX a gente vai sofrer muito daqui a um tempo, porque a gente vê cada vez mais pessoas que não estão totalmente maduras o suficiente, eu não estou dizendo madura em questão de conhecimento, não, questão de amadurecimento como pessoa, como ser humano, para exercer uma carreira onde ele vai estar influenciando outras pessoas, um cargo, né, onde ele vai estar influenciando outras pessoas. Então, assim, aproveitem cada escadinha dessa para vocês crescerem, evoluírem, e aí sim, quando estiverem preparados, vocês alavancarem para a próxima. Mas entenda uma coisa, isso precisa de tempo. Tempo é necessário, sabe? Enfim, acho que é... Cara, empolga, né? E aí tem muita coisa aqui para falar mesmo, mas voltando para esse gancho aqui da dica que eu daria, tem sim, pegando o gancho que o Rodrigo falou sobre o idioma, de não ser uma barreira, eu acredito que isso para muita gente também é um problema muito sério, mas a gente tem lá um Google Tradutor, sabe? A gente tem um artigo que está lá no Nilson Norman Group, de repente sai uma novidade, alguém ainda não traduziu, ou esse conceito não está bem trabalhado, a gente pega lá a página, traduz, e a gente já tem essas informações ali muito mais próximas da nossa linguagem, né? Isso é também uma forma da gente hackear alguns processos mesmo de estudar e como aprender a estudar para a gente ter sempre o melhor, extrair sempre o melhor daquilo que a gente está vendo. E nesse grande mar de informação, e pensando nesse fator tempo que o Jefferson trouxe aqui, que a gente dedique o nosso tempo, que é valioso, para a gente não se perder mesmo nesse universo inteiro, porque são muitas coisas para a gente ver, muitas coisas para a gente ler, às vezes tem milhares de cursos, milhares de palestras que a gente queria participar,
mas aí a gente tem que ter também esse tempo para si mesmo e essa dedicação e ter foco para pouco a pouco, dia a dia, parece até um discurso mega florido aqui, mas na prática é exatamente assim que funciona, porque quanto mais você quer, quanto mais informações você tem, quanto mais coisas, mais são as chances da gente se perder e não conseguir compilar aquilo que, de fato, a gente precisa para a gente atingir o nosso objetivo. Então, ter essa clareza de onde a gente quer chegar e ter essa percepção de que, olha, tudo tem um tempo, acho que é um dos maiores alentos, assim, para essa jornada, porque, como o Rodrigo até trouxe aí também, ela é massa. Então, a gente tem que saber valorizar esse passo da jornada, esse espaço do tempo e seguir num bom ritmo aí, para a gente se respeitar mesmo e conseguir chegar lá onde a gente quer chegar.